Questão de embriologia. Aquele início da segmentação ou clivagem. Então temos, quando se escreve o seguinte sobre a evolução dos processos embrionários dos vertebrados, começando, segmentação total igual, segmentação total e desigual e segmentação parcial. À medida que se caminha para a direita, estamos descendo na escala animal, vai diminuindo a quantidade de anexos embrionários, aumenta a quantidade de vitelo, diminui o tempo do período embrionário, ou o número de gametas formados pelos adultos aumenta. Uma breve revisão. Quando nós temos o processo de segmentação, veja aqui, aqui é um ovo que não tem uma quantidade muito grande de vitelo. Este é um ovo que a gente conceitua, podemos conceituá-lo como pouco lécito, pouco vitelo, oligolécito. Então o que vai acontecendo aqui, pessoal? Ele vai ter pouca quantidade, poucos nutrientes, proteína vitelina. Aqui no segundo ovo, só que esse ovo aqui, o primeiro, quando ele segmenta, pessoal, ele faz essa divisão, olha aqui, acompanha comigo, a divisão mitótica, ele vai se dividindo, só que a pouca quantidade acaba não atrapalhando essa divisão. Após a primeira divisão, você vai ter a segunda, a terceira, a quarta, até formar um embrião com várias células que apresentam um tamanho aproximadamente igual. A segmentação foi total e o embrião, na verdade assim, a segmentação foi total, mas ela foi igual, porque as células são aproximadamente iguais após acontecer as divisões mitóticas. Aqui nós temos agora um outro tipo de ovo, um ovo de anfíbio, pessoal, que ele já vai ter uma média quantidade de vitelo. Esta média quantidade faz com que ele tenha mais vitelo na parte de baixo, no que a gente chama de polo vegetativo. A primeira divisão, olha aqui, ela foi total. Essa quantidade não atrapalhou a divisão. A segmentação foi total. Só que a diferença é que quando nós temos uma fase de mórula, como as células de cima recebem menos vitelo, então elas ficam menores. Olha aqui, entendi. Essas aqui, por exemplo, fazendo assim, essas de baixo, se tem mais vitelo no polo vegetativo, aqui abaixo, elas ficam maiores. É só você associar assim, elas comem mais. Elas estão mais felizes. Olha que bonitinho. Elas comem mais, elas estão mais felizes. Então, pessoal, aqui nós temos uma segmentação. Segmentação é esse conjunto de mitoses, A primeira mitose, a segunda, que eu não estou mostrando esse conjunto, só para te dar um apanhado geral. Aqui temos a segmentação que é dita, ela foi total, o zigoto se dividiu totalmente e as células formadas são aproximadamente iguais. No segundo caso, o ovo agora é aquele ovo heterolécito, um mediolécito, tem uma média quantidade de vitelo. A segmentação foi total, como eu mostrei aqui, só que as células formadas não têm o mesmo tamanho. Após a terceira divisão mitótica, especialmente, então ela ficou total e desigual. Essas mais felizes comeram mais, como eu falei. Mas a segmentação, quando é parcial, ora, pessoal, é muito vitelo. Pegue uma caixa e encha de prego para você ver se você vai conseguir dividir. Não consegue. Então, a excessiva quantidade de vitelo atrapalha essa divisão total. E onde acontece a divisão é apenas na cicatrícula, por exemplo. É aqui em cima que a gente vai ter o embrião sendo formado a partir daqui. Então, nesse caso, temos a segmentação chamada meroblástica. Meros quer dizer parcial. Por que isso aconteceu?
devido à quantidade de vitelo e não devido à evolução da espécie. Aqui menos vitelo, aqui um pouco mais e nessa muito maior quantidade de vitelo. Então, à medida que nós encaminhamos para a direita, não estamos descendo na escala evolutiva animal, porque aqui poderia ser um mamífero, aqui poderia ser um anfíbio, aqui um réptil, uma ave, não desce na escala evolutiva. Vai diminuindo a quantidade de anexos? Não, senhor. Não. Por exemplo, aqui tem até a placenta, aqui já não tem. Aqui temos a bolsa amniótica. Então, na verdade, para matar a questão, aumenta a quantidade de vitelo. Excessiva quantidade de vitelo, segmentação não consegue ser total. Ela é parcial, ela é meroblástica. Aquela que é total, só lembrando, ela é chamada de holoblástica. É isso. Resposta: a quantidade de vitelo aumenta no ovo. Bacana, hein?